Bom, gente, vamos dar continuidade agora a alguns tópicos, né? Depois das propriedades periódicas, né? A gente tentou relacionar algumas propriedades físicas que a gente já estudou no começo do ano, né? E a gente tentou relacionar ele na tabela periódica para os elementos da tabela periódica, tá bom? Primeiramente, as propriedades físicas elas são determinadas experimentalmente, tá bom? Por exemplo, a densidade, ela é determinada uma quantidade de massa e volume e eu calculo, né? E tenho experimentalmente. A temperatura de fusão também é experimentalmente, certo? Mas a gente pode estabelecer algumas regras, né, genéricas para a sua variação. Como assim, professor? A gente, por exemplo, fazendo um estudo da densidade e da temperatura de fusão de alguns elementos, por exemplo, da família 1A e da família 2A e de alguns elementos, a gente pode determinar, generalizar um pouco essas propriedades na tabela periódica, tá bom? Considerando a sua posição, né? Como assim? Vamos aqui começar a dar uma olhada primeiro para vocês entenderem como eu estou falando. A primeira propriedade que a gente vai falar é a densidade, que é uma propriedade física, certo? Olha como é que eu generalizo a densidade na tabela periódica, certo? Os elementos que estão, geralmente a densidade ela aumenta, né? Aqui para as extremidades. Então, os elementos que estão aqui no centro, eles são mais densos. Já os que estão nas pontas, eles tendem a ser menos densos, certo? Então, o que é que acontece? Essa setinha ela vai apontar para a região que é mais densa, mais pesada aqui. Os elementos que estão no centro. Quem são os elementos que estão no centro? Lembrando lá, são os elementos de transição, certo? Lembrando que na tabela periódica a gente tem o quê? Os elementos representativos, que a gente fala da família A, e os elementos de transição que fazem parte do grupo B, tá bom? Então aqui no meu eu vou ter os elementos do grupo B, tá bom? Que são os metais de transição, tá bom? Então, como é que eu consigo relacionar a densidade com a tabela periódica? A densidade aumenta das extremidades para o centro, tá ok? Avançando, a gente tem a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, tá bom? Primeiro, olha como é que ela varia na tabela periódica, certo? Vou tentar explicar de uma forma mais genérica para vocês com os pontos abaixo. Os elementos da família 1A e da família 2A, os que estão situados na parte superior, possuem maior temperatura de fusão e de ebulição. Quem são? É o sódio, o lítio, o berílio, magnésio. Então, são os elementos que estão aqui mais na ponta, né? Família 1A, 2A, família dos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, tá bom? Então, para a família 1A e 2A, os elementos que estão na parte superior tendem a ter maiores pontos de temperaturas de fusão e ebulição, tá bom? Já na família 17, né, que está bem aqui, lembrando, família 17, os halogênios, e nas demais, os elementos com maiores temperaturas de fusão e ebulição estão situados geralmente na parte inferior, certo? Então, daqui para cá, eles vão estar geralmente na parte inferior. Os elementos que são mais o que? Tem maiores temperaturas de fusão e ebulição vão estar aqui nessa região de baixo. Por quê? Ó, a setinha aqui indicando, tá bom? Aqui vocês percebem o quê? Que somente nessas duas famílias eu vou ter os primeiros lá que vão ter maiores temperaturas de fusão e ebulição, tá bom? As temperaturas de fusão e ebulição crescem das extremidades para o centro da tabela, ó, com relação ao grupo de famílias. Ela está crescendo como? Das extremidades para o centro. E com relação aos períodos, com exceção da família 1A e 2A, todas que têm maiores temperaturas de fusão e ebulição estão na parte inferior. Tá bom? Lembrem disso. Uma observação importante para vocês, gente. O carbono é uma exceção a essa regra bem aqui, ó. Porque o carbono ele está localizado aonde? Bem aqui. Ele tá, ó, era para eles ter o quê? Como ele está na parte superior, ele era para ter uma temperatura de fusão e ebulição o quê? Menor comparado a
quem está embaixo. Mas é o inverso. Ele tem o quê? O ponto de fusão dele é 3.800 graus Celsius. Tá bom? Olha, perceba aí a diferença. Já foi muito grande, né? E lembrando que o tungstênio é o metal de maior ponto de fusão. Tá bom? Olha aqui. Tungstênio. Ele é utilizado até para produzir aqueles fios, né? Uns fios de tungstênio que possuem um ponto de fusão elevadíssimo. Então é muito difícil você derreter aquela coisa, né? Bom, gente, avançando, a gente conclui o conteúdo que relaciona-se a propriedades periódicas e propriedades físicas na tabela, tá bom? Eu vou utilizar de alguns exercícios agora para vocês entenderem um pouco do que eu falei, tá bom? Sendo que já foi repassado algumas atividades para vocês realizarem, tá bom? É bom praticar. A gente aprende praticando, tá bom? Considere as distribuições eletrônicas. Olha aqui as distribuições. Certo? Aí ele vai lá para a pergunta. Coloque esses elementos em ordem crescente de raio atômico e justifique. Bom, gente, eu tenho um elemento A, o B e o C. Ele me dá as distribuições. Se eu lembrar lá quando eu falei sobre distribuição eletrônica para vocês, eu posso dizer que esse elemento bem aqui da família A, ele é de qual família? Olha, ele termina em 3s1. Então, ele está no terceiro período, certo? E é da família 1A. Então, ele é um metal alcalino, certo? Entenderam? A família B, ele vai terminar em 5s2. Então, já posso dizer que ele é um metal. Ele está no quinto período e pertence à família 2A. Termina em 2, ó, aqui em cima. E o elemento C, ele termina, ó, presta atenção, em 3s2, 3p5. Então, eu posso dizer que ele está no terceiro período e, para mim, descobrir a família dele é 2 mais 5, que dá 7. Então, ele é da família 7A e tem 3 camadas. Tá bom? Bom, agora eu vou lá para a tabela periódica e vou tentar encontrar cada um. Esse aqui é a família A. Ele está no terceiro período na família 1A, né? Então, ele está provavelmente bem aqui. Tá bom? Da família B, ele vai estar provavelmente bem aqui. E a família C vai estar provavelmente aqui. Tá bom? Agora eu vou comparar. Para me comparar os dois, eu vou ter que prestar atenção o quê? Que a família 1A e a família 7A, eles têm a mesma, esses elementos têm a mesma quantidade de camadas. Então, eu tenho que levar a regra de quê? A regra, para mim, dos períodos não vai valer aqui para me descobrir o raio atômico maior. Eu vou ter que levar em consideração quem? Vou ter que levar em consideração o número atômico, certo? Quando vocês perceberem que o raio não cresce aqui, né? Ele não está crescendo. Então, famílias que estão aqui têm maiores raios atômicos e quem está aqui tem menores. Entre o A e o C, quem é que tem maior raio atômico? O A, porque ele está mais para cá. Pensando comigo, por quê? Porque os elementos, o número atômico dele é menor. Então, a atração eletronúcleo do átomo A é menor. Se a atração eletronúcleo é menor, o que é que vai acontecer? Ele vai ser um pouco maior. Já para o C, a atração eletronúcleo vai ser maior e ele vai ser menor. Certo? Então, o raio de C é menor do que o de A. Então, já sei que A é maior que C. Bom? E para o A e o B? Aqui eu só faço comparar A e B em que sentido? O número de camadas. Eu sei que B tem maior número de camadas. Se B tem o maior número de camadas, B é maior que A. Então, na ordem crescente, eu vou ter o quê? Que o C, né, é menor que o A, que é menor que o B. Ele quer em ordem crescente. Justificando por quê? Porque, aí eu já expliquei, né? O C pertence à família 7A, a atração eletronúcleo dele é maior e ele tem um raio menor. Já o A pertence à família 1A, a sua interação eletronúcleo é menor e ele tem um maior raio atômico. E o C, o que acontece com o C? Ele tem maior número de camadas comparado a A. Certo? Então, vai seguir essa regra, essa ordem crescente aqui, viu, gente? Avançando para mais uma questão.
Em qual das transformações a seguir, no sentido indicado, a energia envolvida mede o chamado potencial de ionização. Lembrando o que é o potencial de ionização ou energia de ionização, gente. Cuidado, é a mesma coisa. A energia de ionização é a energia mínima necessária que a gente dá para o quê? Para o elemento para retirar um elétron. Certo? É a energia mínima necessária para mim dar para ele para eu retirar um elétron dele. Certo? Então, se eu estou retirando, eu estou perdendo um elétron. Na letra A, vocês percebem que eu estou ganhando. Então, eu já posso eliminar a letra A. A letra B, ele está formando aqui, ó, uma dissociação, que depois eu vou falar para vocês. Aqui eu tenho uma formação da água, ó, H+, mais o H- já não é. E a letra D, eu percebo que eu tenho um átomo no estado gasoso, lembrando que o potencial geralmente ocorre no estado gasoso. Tá bom? Eu tenho que levar o elemento para o estado gasoso para me conseguir tirar o elétron dele. Professor, por que no estado gasoso? Porque no estado gasoso as moléculas vão estar o quê? Mais um pouco separadas, não vão estar tão juntinhas. E nesse momento é mais fácil eu tirar o elétron comparado ao estado sólido, por exemplo. Certo? Então, olha a D. Eu tenho um elemento sódio gasoso, correto? Ele vai, ele diz aqui que ele forma Na mais um elétron. Esse mais quer dizer o quê? Que eu perdi um elétron. É um cátion. E esse elétron está aqui. Então, qual é a seta que indica no sentido indicado? É a alternativa D, gente. Não tem o que errar aqui, não. Tá bom? Professor, e se fosse a afinidade eletrônica? Seria, se eu tirasse esse negativo de bem daqui, né? Ficar só Cl mais um elétron, ficaria Cl menos, então seria a afinidade eletrônica. Que a energia é o quê? Liberada para o quê? Para eu dar o elétron. Lembre, eu dando o elétron e liberando energia. E se eu tiro o elétron, eu tenho que dar energia para ele. Tá bom? São duas coisas um pouco, são inversas, né? A tabela abaixo apresenta três valores para a primeira energia de ionização dos átomos no estado gasoso e no estado fundamental para três elementos, certo? Ó, eu tenho um elemento X que tem a primeira energia de ionização 520. O elemento Y eu tenho 1086. Eu tenho o elemento Z que tem 2081. Ele vai para as perguntas. Considere que na tabela periódica a energia de ionização cresce de baixo para cima. Lembrando que a energia de ionização na tabela cresce de baixo para cima, certo? E da esquerda para a direita, nesse sentido aqui, tá bom? Então, assim e assim. Diga quais elementos são X, Y e Z na tabela, respectivamente. Aqui é os alternativos. Professor, eu não sei como fazer isso. Para mim está um pouco complicado. Bom, gente, só vocês prestarem atenção. Olha o elemento X. A primeira energia de ionização dele é baixa. Vocês concordam comigo? Para a energia de ionização dele ser baixa, ele tem que ser instável. Ou ele tem que ter poucos elétrons na sua camada de valência, certo? Ele tem que ser instável e tem que ter poucos elétrons na camada de valência. Bom, vamos lá. Se a gente pegar os elementos, o carbono, o neônio, lembrando que o neônio já posso eliminar. Por quê? Porque o neônio é um gás nobre. Se o neônio é um gás nobre, gente, é um átomo estável. Se ele é estável, lembrando que os gases nobres são altamente estáveis. Se eles são altamente estáveis, eu já posso eliminar a B e a C. Então, fico entre a D e a E. O carbono, se você fizer a distribuição eletrônica dele, ele vai ter, eu não lembro quanto é que vai dar a distribuição dele, mas ele não tem um elétron na última camada. Se eu não me engano, ele vai ter 4 elétrons na última camada. E o lítio, eu vou ter só um elétron na última camada. Então é mais fácil eu tirar um elétron do que está com 4 na última camada do que está com 1. Lógico que vai ser o com 1, gente. Porque o 4, ele tá, ó, são 4 elétrons, eu vou ter 2 orbitais, ó, certo? Então vou ter um orbital preenchido. O orbital preenchido é muito estável. É como se vocês imaginem uma caixinha, duas caixinhas juntas, aquelas caixinhas que a gente falou lá quando eu falei em números quânticos. Imagina um spin para cima e um para baixo. Um para cima e outro para baixo. Ele vai ter 4 preenchido. Então, para mim arrancar um elétron aqui vai ser muito difícil. Eu vou ter que ter mais energia para arrancar aquele elétron. Já para o que está com um elétron na sua caixinha, está sozinho, é mais fácil. Então, a energia que eu vou gastar para arrancar um elétron do lítio vai ser menor do que eu arrancar do carbono. Então, a alternativa
Bem que de cara eu já marco a letra C, letra D, desculpa, que é o lítio, tá bom? O carbono tem uma segunda energia de ionização maior, como eu expliquei para vocês por quê? Porque eu tenho os 4 elétrons no última camada. Então é mais fácil eu tirar um elétron dos que está com 4 que está com 1, que está com 4. E o último, que vai ter uma maior energia de ionização, vai ser o neônio. Por que o neônio, professor? Porque o neônio é altamente estável. Então, a energia para me arrancar um elétron de um átomo altamente estável é muito difícil. É muito difícil, gente. Então, eu tenho que dar muita energia para ele liberar esse elétron. Tá bom? Então, a alternativa correta é a letra D. Tá bom? Mais uma questão aqui. Considere a formação do cloreto de sódio representado abaixo. Olha aí o cloreto de sódio, certo? Ó, tá bom? Aí ele faz a pergunta. As etapas referentes à energia de ionização e afinidade eletrônica são, respectivamente, lembrando o que é energia de ionização, energia mínima necessária para dar apoio a elemento para se arrancar um elétron. E afinidade eletrônica, energia liberada quando eu adiciono um elétron no átomo. Então, a energia de ionização eu tiro e a afinidade eletrônica eu dou o elétron. Tá bom? Se na energia de ionização eu tiro, eu tenho que dar energia para o átomo, certo? Já na afinidade eletrônica, se eu dou, eu tenho que tirar energia. É o inverso, tá bom? Um é o inverso do outro. Ele está perguntando, nas etapas referentes à energia de ionização, quais são respectivamente? Gente, bem que eu já encontrei a, afinidade, ou a energia de ionização. Ó, estão vendo aqui? O átomo no estado gasoso, ele vai para 2Na+. Então eu tirei um elétron aqui desse cara, não tirei não? Se eu tirei um elétron dele e ele está no estado gasoso, bem aqui vai estar o que é a energia de ionização. E o que é a afinidade eletrônica? É o inverso da energia de ionização, ó. 2Cl, 2Cl-. Então eu dei um elétron. O negativo, lembre que positivo, quando apareceu positivo, é porque eu perdi elétron. E se aparecer negativo é porque eu ganhei elétron. É um ânion e um cátion, tá bom? Então 2Cl- é o quê? É um ânion. E eu ganhei. Então foi aqui eu passo por quê? Pela afinidade eletrônica. Então, qual é que é? Alternativa D. Bom, gente, nesse momento a gente conclui o assunto de propriedades periódicas e propriedades físicas na tabela. O próximo conteúdo que eu vou lecionar para vocês vai ser a parte de, se eu não me engano, pera, vou tentar lembrar aqui. Eu acho que são ligações químicas, tá bom? Então, obrigado, gente, pela atenção de todos, viu?